casa de Deus, para mim, não tinha vitrais, nem ouro, tinha som. Meu nome é Lúcia, e eu sou cega desde que me entendo por gente. A minha fé sempre foi um mapa de texturas e de ecos. Eu conhecia cada rangido do assoalho de madeira da nossa congregação. Sentia a vibração grave do órgão subindo pelas solas dos meus pés, anunciando o início do culto. O cheiro de cera antiga misturado ao café fresco que as irmãs preparavam na cozinha dos fundos era para mim o cheiro da paz. Meu lugar. Era sempre o terceiro banco, à direita. A madeira ali era mais lisa, mais macia, gasta pelas mãos de décadas de oração. Eu sentia o calor dos irmãos ao meu lado, uma presença que aquecia mais que qualquer agasalho. A comunhão era um pão macio que desmanchava na boca. A voz do pastor, um farol seguro. E o véu branco, sobre meus cabelos, tinha um peso familiar, um toque de algodão que me lembrava quem eu era e a quem eu servia. Minha escuridão era mansa, era meu mundo, e naquele mundo eu estava segura, mas havia um frio, um arrepio que não vinha da janela. Ele aparecia de vez em quando, perto da pequena sala reservada para o atendimento dos diáconos. Um silêncio diferente, pesado, como se o som do louvor não conseguisse entrar ali. Eu orava. Pedia a Deus que afastasse aquela sensação, que repreendesse qualquer perturbação. Eu dizia a mim mesma que era fraqueza minha, falta de fé, um pensamento bobo. O diácono Valdemar era quem, muitas vezes, me guiava até meu lugar. Sua mão era firme no meu cotovelo. Um gesto de cuidado, eu pensava. Sua voz era grave, compassiva. A voz de um homem de Deus. Para mim, ele era um pilar, um servo zeloso. E eu confiava nele. Confiava em todos ali. Aquela era minha família. O único lugar no mundo onde minha cegueira não importava. Eu achava que nada podia quebrar aquela paz. Mal sabia eu que a escuridão de verdade não estava nos meus olhos. Estava se escondendo em plena luz, atrás de uma voz mansa e de um aperto. De mão respeitoso. Se você acredita que a verdade sempre encontra um jeito de aparecer, escreva agora nos comentários. A verdade liberta. Porque a jornada que começou ali, naquele frio inexplicável, me levaria para um lugar onde eu finalmente veria tudo, sem precisar dos olhos. Minha rotina era um consolo, um mapa feito de sons e cheiros. Eu conhecia o estalo exato da porta principal quando abria. O cheiro de cera misturado com o perfume floral das irmãs. A vibração do órgão subindo. Pelo assoalho de madeira, tocando meu corpo inteiro antes de chegar aos meus ouvidos. Aquele lugar era meu mundo, e nele eu me movia com a segurança de quem está em casa. O café depois do culto, o calor da xícara em minhas mãos, as vozes conhecidas compartilhando as bênçãos da semana. Tudo era previsível, tudo era paz. Mas um incômodo silencioso começou a crescer. Um fio solto num tecido perfeito. Começou como uma sensação, um arrepio. Sempre que eu passava perto da pequena sala, reservada para o atendimento dos diáconos. Era um frio que não vinha da janela, um frio que parecia emanar de dentro das paredes. O som da orquestra, tão vivo e presente no salão principal, parecia morrer naquela porta. O ar ficava pesado, parado. Eu sentia como se estivesse passando por uma cortina de água gelada. No começo, eu ignorei. Pensei que era coisa da minha cabeça. Uma fraqueza espiritual minha.
Eu apertava o passo, me agarrava mais forte ao braço de quem me guiava e orava. Em silêncio. Se você já sentiu uma perturbação sem nome, algo que sua razão não explica, escreva nos comentários. Livra-me do engano. O diácono Valdemar, com sua voz sempre calma, me dizia para não me preocupar. É o inimigo tentando tirar a sua paz, irmã Lúcia. Ele falava, e sua mão pousava no meu ombro com um peso que antes me confortava. Mas agora aquele peso parecia diferente. Durava um segundo a mais. Tinha uma firmeza que me deixava inquieta. Eu me repreendia por esses pensamentos. Como eu podia duvidar de um servo de Deus tão zeloso? Um varão tão respeitado por todos? A culpa me corroía. Eu achava que o problema estava em mim, na minha mente, na minha falta de fé. Eu orava mais, jejuava. Pedia a Deus que limpasse meu coração de todo o mau pensamento. Mal sabia eu que o mal não estava no meu coração. Estava bem ali, do meu lado, me guiando pelo corredor e sorrindo com uma voz de veludo. Eu achei que estava lutando contra uma sombra. Mas a sombra tinha nome. E usava um terno bem passado. E aquele terno? Eu sentia o tecido liso quando ele me guiava pelo braço. Antes, era sinal de respeito, de ordem. Agora eu sentia um arrepio fino, uma eletricidade estranha que subia pelo meu cotovelo e se alojava na minha nuca. Aconteceu numa terça-feira. Lembro do cheiro de cera de carnaúba recém-passada no assoalho de madeira. Um cheiro que sempre me trouxe paz. Mas naquele dia, ele parecia forte demais, quase enjoativo. A igreja estava quase vazia, o que era raro. Apenas o eco dos meus próprios passos e dos dele, firmes, ao meu lado. O ensaio da orquestra tinha acabado mais cedo. As irmãs do círculo de oração já tinham ido embora. Ficamos só nós. E o silêncio. Um silêncio que pesava, que tinha textura. Eu sentia o ar mais denso, como se o espaço entre as colunas estivesse preenchido com algodão. Ele parou. Sua mão, que estava no meu cotovelo, desceu para o meu ombro. O peso dela me fez encolher por dentro. Irmã. Lúcia, ele disse com aquela voz que parecia um bálsamo. O Senhor me incomodou para lhe entregar uma palavra de conforto. Venha até a salinha. É mais reservado. Meu coração deu um tropeço. Por que não ali mesmo? No meio do santuário? Mas a dúvida é a porta que a gente abre para o inimigo, não é? Pelo menos era isso que eu tinha aprendido. Eu me sentia errada por duvidar, por sentir aquele frio na barriga. Se você já se sentiu confuso, sem saber se a sua intuição era alerta de Deus ou um ataque do inimigo, diga nos comentários. Abre meus olhos. Eu assenti, em silêncio. Ele me guiou. Foram poucos passos, mas pareceram quilômetros. O corredor curto até a pequena sala dos diáconos. A maçaneta de metal gelado girou. O rangido suave da porta se abrindo. O cheiro de papel guardado e pó de café velho me atingiu. Era um cômodo pequeno, eu sabia. Sentia pelas paredes próximas. Ele me fez sentar numa cadeira de plástico, daquelas duras e frias. E então eu... ouvi o som que mudaria tudo. O clique seco da porta se fechando atrás de nós. O som do mundo lá fora desapareceu. Completamente. E no vácuo que se formou, eu ouvi a voz dele de novo.
Mas não era a mesma voz. Era um sussurro que não vinha de Deus. Ajoelhe-se, irmã. Vamos orar juntos. A voz dele era um arrepio, um comando disfarçado de convite. Eu hesitei. A cadeira de plástico fria sob mim. Ajoelhar? Ali? Naquela sala apertada, com cheiro de mofo? Não era o lugar da oração. O lugar da oração era no templo, no altar, em casa. Não ali. Não daquele jeito. Ele não esperou minha resposta. Senti suas mãos nos meus ombros. Mãos que antes me guiavam com cuidado, agora pesavam, com uma força que não era paternal. Uma força que me empurrava para baixo, para o chão. O piso era gelado, liso. Senti o frio atravessar o tecido fino do meu vestido. Meu véu escorregou um pouco para o lado. Eu não vi o movimento dele, mas eu senti. O ar se deslocando perto do meu. Rosto. O cheiro de uma colônia barata, doce e forte, que agora me sufocava. O som do tecido de seu paletó roçando, um ruído seco no silêncio absoluto. Ele estava perto, perto demais. O calor do corpo dele era uma muralha, me cercando. E então, o peso. Não era o peso de uma mão amiga. Era o peso de um corpo inteiro. Nas minhas costas, me prendendo contra o chão gelado. Minha respiração ficou presa na garganta. Um nó de gelo e fogo. O mundo, que já era escuro para mim, se tornou um ponto minúsculo e denso de puro pavor. Cada fibra do meu ser gritava que aquilo estava errado. Profanamente errado. Se você precisa romper com o engano, escreve agora nos comentários. Livra-me do engano. Eu não enxergava. Mas eu senti ele em cima de mim. O tecido áspero de sua roupa contra a minha bochecha. O som da sua respiração, agora ofegante no meu ouvido. O santuário tinha sido violado. A casa do meu pai, profanada. E a escuridão que eu conhecia a vida inteira nunca pareceu tão profunda, tão sem Deus. Naquele abismo, uma única pergunta rasgou minha alma em silêncio. Meu Deus, o Senhor também não está me vendo? O peso saiu de repente. Ouvi o som de um zíper, o ruído de tecido se ajeitando. E depois, o silêncio mais alto que eu já conheci em toda a minha vida. Um silêncio que gritava culpa, e vergonha, e abandono. O ar na salinha ficou denso, pesado, com cheiro de pó de livro antigo e de algo azedo. Como uma mentira que apodreceu no canto. Eu não me movi. Não conseguia. Cada músculo do meu corpo era uma âncora, me prendendo ao chão frio daquele lugar que, até minutos atrás, eu chamava de santo. O frio da lajota subia pela minha roupa, mas era um frio diferente. Um frio que vinha de dentro. Meus ouvidos zumbiam. Onde estava a orquestra? O som dos hinos que sempre me acalmavam? Agora, só havia o eco daquela porta se fechando. E o som do zíper. Aquele som metálico, rápido. Rasgou o tecido da minha paz. Rasgou a confiança que eu... Levei uma vida inteira para costurar, ponto por ponto, em cada irmão daquela congregação. A voz dele, a voz do diácono Valdemar, que tantas vezes me pareceu um porto seguro, agora arranhava as paredes da minha memória. Meu corpo não era mais meu. Parecia uma casca, uma roupa emprestada que alguém usou, sujou e jogou de volta em mim. Eu sentia o tecido do meu vestido grudando na pele, úmido de um suor gelado que não era meu. E a vergonha? Ah, a vergonha era um cobertor de chumbo.
Pesava nos ombros. Sufocava o ar. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa em algum lugar fundo na garganta, afogada nesse pântano de incredulidade. Como o cuidado se transforma em crueldade tão rápido. Como a mão que guia se torna a mão que aprisiona. Se você já sentiu a sua voz presa na garganta, sem conseguir gritar por ajuda, comenta agora. Livra-me do engano. Eu não via a escuridão da sala. Eu sempre vivi na minha própria escuridão. Mas aquela era diferente. Era uma escuridão que tinha peso, que tinha cheiro, que tinha a textura áspera da traição. O solo que eu pisava, que eu acreditava ser sagrado, agora parecia apenas um piso comum. Frio. Morto. E a pergunta que queimava minha mente era uma brasa viva. Deus, o Senhor também não está me vendo? O silêncio que veio depois dessa pergunta foi a resposta mais dolorosa que eu já recebi. Mas eu mal sabia que aquele silêncio era só o começo. O verdadeiro barulho. A verdadeira guerra. Estava apenas... começando. Dentro de mim. Os dias seguintes não foram dias. Foram ecos. Ecos daquela porta se fechando. Ecos daquele silêncio que engoliu o mundo. Eu ia para a congregação por força do hábito, meu corpo se movendo numa coreografia que minha alma não acompanhava mais. A mão de uma irmã me guiava até o banco, e o calor do seu toque parecia uma acusação. O cheiro familiar dos inários, uma mistura de papel antigo e fé, agora me enjoava. A orquestra começava a tocar, e os hinos que antes... Era o meu refúgio. Agora soavam desafinados. As notas pareciam tortas. A harmonia era uma mentira. Cada acorde de esperança era uma faca que revirava a ferida dentro de mim. Eu ouvia a voz dele, do diácono Valdemar, conduzindo uma oração do púlpito. A mesma voz grave. A mesma cadência compassiva que um dia me acalmou. Agora... era como sentir o gosto de veneno no pão que deveria me alimentar. Minha garganta secava, meu estômago se revirava. Como eles não percebiam? Como podiam dizer? Amém para aquela voz. A voz dele. O peso dele. Eu sentia o peso dele sobre mim, mesmo sentada a metros de distância. Era um peso invisível. Uma pressão no meu peito, um frio que nascia nos ossos e que nenhum agasalho podia aquecer. Ele era um pilar da igreja, um homem de Deus. E eu? Eu era a irmã cega, quieta, uma sombra no canto. Se você já se sentiu invisível no meio da multidão, se a sua dor parecia muda para o mundo, escreva agora nos comentários. A verdade liberta. A guerra. Dentro de mim era essa. Era a minha verdade contra a imagem dele. Era a minha memória tátil, a memória do meu corpo profanado, contra a reputação de um homem que todos amavam. Quem acreditaria em mim? A vergonha era um manto pesado e áspero. Eu me sentia suja, indigna de estar ali, naquele lugar santo que ele havia profanado usando meu corpo como altar. Cada hino cantado em uníssono era um lembrete da minha solidão. A fé que era o meu mapa. Agora só me mostrava o abismo. E eu estava... caindo. Em queda livre. No silêncio. As madrugadas eram as piores. O silêncio não era vazio. Ele zumbia. Um zumbido baixo, constante, que vinha de dentro da minha cabeça, ecoando a mentira que eu era forçada a engolir. O frio do piso de cerâmica subia pelos meus joelhos, atravessava o tecido fino da camisola e se instalava nos meus ossos. Era um frio que oração nenhuma parecia aquecer.
O peso da vergonha me esmagava contra o chão. Eu não chorava mais com som. As lágrimas apenas escorriam, quentes no início, depois geladas no meu rosto, como se a própria tristeza estivesse morrendo de frio dentro de mim. Quem eu era agora? Apenas uma casca. Uma mentira ambulante dentro da casa da verdade. Naquela noite específica, a agonia era diferente. Era mais densa. Parecia ter cheiro de poeira e mofo, o cheiro de algo guardado e esquecido. Eu não pedi um sinal. Eu não barganhei com Deus. Eu simplesmente desisti. De joelhos, com a cabeça tocando o chão frio, eu sussurrei: para o nada. Acabou. Eu não aguento mais. Minha fé, antes um mapa, era agora um papel rasgado, inútil. Eu estava perdida na minha própria escuridão. Se você precisa romper com um engano que te aprisiona, escreve agora nos comentários: livra-me do engano. Porque era ali, no fundo do poço, que eu estava. E eu não tinha mais corda para subir. E então, veio. Não foi uma voz de fora. Não foi um trovão. Foi um som que brotou por dentro. Uma melodia, tão clara, tão absurdamente nítida, como se uma orquestra inteira estivesse tocando dentro do meu peito. Era o hino 454. Seu nome é maravilhoso. Cada nota era um tijolo, construindo algo dentro de mim. A letra veio em seguida, não como uma lembrança, mas como uma resposta direta. Conselheiro. Sim, eu precisava de um conselho. Príncipe da paz. Sim, eu precisava de paz. A música não era apenas um som. Era uma presença. Um calor que não era físico, mas que empurrava o frio para fora. Naquele instante, a verdade me atingiu. Com a força de um raio. O juiz da minha causa não era o pastor, não eram os irmãos. O juiz já tinha visto tudo. Ele sempre esteve vendo. Se você já sentiu esse chamado para enxergar além do que os olhos veem, diga aí: abre meus olhos, porque os meus, pela primeira vez, se abriram. E com os olhos da alma abertos, eu me levantei. Não para lutar, mas para testemunhar. Com essa certeza, eu procurei o ancião, o mais antigo, um varão de Deus, cujas mãos tremiam pela idade, mas cujo espírito era firme como rocha. Minha voz não saiu forte, saiu quebrada, mas cada palavra carregava o peso da verdade. O caminho depois disso foi amargo, cheio de sussurros frios nos corredores e olhares que eu sentia, mesmo sem ver. Mas a verdade tem um peso que verga o joelho do mentiroso. E a justiça, mesmo que silenciosa, foi feita. Se você acredita que a verdade sempre prevalece, escreve: a verdade liberta. A vitória não foi ouvir que ele foi afastado. A vitória foi voltar. Foi sentar. Naquele banco de madeira, sentir a textura áspera sob meus dedos e não sentir mais o frio da profanação. E então, a orquestra começou. As primeiras notas eram do hino 454. Naquele instante, eu não ouvi a música. Eu senti o abraço de Deus. Se essa decisão de seguir a luz é sua, mesmo no escuro, comenta agora: Jesus, eu te escolho. Amanhã, quando o sol nascer, faça 4 coisas. Primeiro, leia o Salmo 27. Segundo, recuse o silêncio que te adoece. Terceiro, renuncie à vergonha que não é sua. E quarto, procure uma pessoa de confiança para abrir seu coração. Minha fé se tornou uma fortaleza, mas toda fortaleza é testada, e a próxima provação que enfrentei
me ensinou sobre um tipo diferente de escuridão, aquela que nós mesmos convidamos para entrar.